E aí, galera? Pode se assentar. Estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhando hoje com vocês um pouco do que Deus tem falado no meu coração. Quero agradecer aos nossos pastores, pastor Hamilton, a Márcia, a liderança do Live, o Evaldo, a Suelen, por essa oportunidade. Quero agradecer também a minha esposa que está aqui, Eveline, o amor da minha vida, que me sustenta em oração. Sábado passado estivemos lá no Summer Live. Quem foi? Foi da hora, hein, galera? Quem não foi, perdeu. Fique aí ligado nas próximas programações que vai ser bênção. Para quem não me conhece, meu nome é Adam. Eu lidero um Connect de jovens há 8 anos e tem sido bênção. Então, se você não faz parte ainda de um Connect, eu quero te convidar a visitar um Connect, conhecer. É importante a gente caminhar junto de pessoas que nos fortalecem, que nos ensinam, que nos ajudam, que oram junto com a gente. Então, se você ainda não faz parte, me procure depois, procure algum dos líderes aí de Connect e participe também. Quero abrir agora a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 ao 17. Hebreus 12, 14 ao 17. Vou ler na versão NVI. A palavra do Senhor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitada, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém. Então, aqui nesses versículos, o autor ele dá um conselho à igreja que tome cuidado com uma coisa: a raiz de amargura. Raiz de amargura. E diz aqui que quando ela brota, ela contamina a muitos. E cita aqui o exemplo de Esaú. Então, não sei se você se lembra da história de Esaú, mas eu quero te lembrar aqui, está lá no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 34. Gênesis 27, 34. Diz assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Depois, lá no versículo 41, Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Então aqui Esaú, ele foi uma pessoa que se tornou amargurada, que guardou um rancor do seu irmão Jacó. Por quê? Jacó e Esaú eram irmãos. Esaú era o irmão mais velho, e naquela época era o costume judaico de que o filho mais velho recebesse a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura. Significa o primeiro filho, o primogênito. E Esaú, ele vendeu essa bênção para o seu irmão Jacó por um prato de comida. Só que ele não deve ter levado muito a sério isso, porque quando chegou o momento de receber a bênção e Jacó se passou por ele recebeu a bênção no lugar dele, Esaú, ele ficou rancoroso contra o seu irmão. E ele deixou esse desejo crescer tão forte no coração dele que ele queria até matar o seu próprio irmão.
muitas vezes a gente também se deixa levar pelo sentimento de amargura, pelo rancor. Acontecem problemas, a gente passa por situações difíceis da nossa vida, e algumas pessoas, elas começam a ficar amarguradas. Elas deixam esse rancor tomar conta da sua vida. E a pessoa que ela está amargurada, ela tem alguns sintomas. Primeiro, ninguém quer ficar perto de uma pessoa amargurada, porque ela reclama de tudo, nada está bom para ela, sabe? Aquela pessoa que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. A pessoa sempre enxerga o copo meio vazio. Ah, mas se está chovendo, está ruim porque está chovendo. Se está sol, está ruim porque está sol. A pessoa ela não consegue ver o lado bom das coisas. Outro sintoma é que essa pessoa, muitas vezes, ela vive para mostrar que ela está certa e que os outros estão errados. Ela tem que provar o valor dela, ela tem que mostrar que ela é quem está certa e que as outras pessoas estão erradas. Enquanto ela não provar, é como se esse desejo, esse orgulho que ela sente, ele não se saciasse. E quantas pessoas não perdem sonhos, não perdem amigos, familiares, relacionamentos, porque vivem amarguradas? Quantos sonhos são desperdiçados? Porque enquanto a gente está preso ali naquela amargura, a gente não consegue focar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem um ministério para a sua vida, uma obra a realizar na sua vida. E se por um acaso você se deixar levar por essa amargura, por esse sentimento, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E o inimigo, muitas vezes, ele nos tenta, ele tenta nos enganar para que a gente não enxergue os sonhos e os planos de Deus e a gente fique preso ao nosso próprio ego, ao nosso próprio orgulho, aos problemas que já aconteceram na nossa vida e a gente não viva o que Deus tem para nós. Quantos relacionamentos não são desfeitos por causa da amargura? Talvez você tenha vindo aqui hoje à noite, mas tem alguém lá na sua casa que você não fala, que você não conversa, que você não perdoa. Talvez seja o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, um ex-namorado, uma ex-namorada. E isso tem te impedido de seguir em frente. E Deus ele quer restaurar o seu lar, Ele quer restaurar a sua vida nessa noite. E lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se a gente não ama as pessoas que estão ao nosso redor, como que nós vamos amar a Deus, a quem a gente não vê? Imagina você passar a eternidade com uma pessoa que você odeia. Não tem como, mas nós somos um corpo e nós sabemos que Deus ele derrama sobre nós a vida eterna e um dia nós vamos morar com Ele, nós vamos estar todos juntos. Então a gente precisa já se acertar, porque na hora que chegar lá no céu é só glória. Então Deus nos dá a oportunidade de amar as pessoas. E como que eu faço para me libertar dessa amargura, do rancor, da falta de perdão? Será que existe alguma maneira? E eu quero te dizer que sim. Jesus. O doce nome de Jesus. E esse é o tema dessa pregação. Eu quero olhar para a vida de Jesus e aprender com Jesus como que eu posso me libertar da amargura, do rancor, do ressentimento e viver uma vida de bondade, uma vida de amor. Quando nós olhamos para Jesus, é isso que nós vemos. Jesus, ele amava as pessoas, ele era bondoso
para com as pessoas. E eu quero trazer aqui 3 lições, então, 3 lições, olhando para a vida de Jesus, para que a gente viva uma vida doce, uma vida de amor, de bondade. Primeiro, vamos ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 6. Filipenses 2, de 3 ao 6. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Amém. Então, a primeira lição é: ele se humilhou. Ele se humilhou. E talvez você não goste muito do que eu vou te dizer, mas para vencer a amargura, o primeiro passo é se humilhar. É saber que nós não somos nada, que nós somos pó e que nós vamos voltar para o pó. Jesus, que era Deus, o Rei, soberano, o Senhor, ele veio ao mundo em forma de servo. Ele nasceu numa estrebaria, em meio aos animais, num lugar sujo. Mas ele era o Rei. E ele escolheu se humilhar. Ele viveu de maneira humilde, que é o que fala aqui em Filipenses, considerando os outros superiores a você mesmo. Ele se esvaziou da sua glória. E muitas vezes o nosso desejo humano, a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a querer ser alguma coisa, a querer mostrar para os outros que a gente é alguma coisa, o nosso orgulho, o nosso ego. E quando alguém diminui a gente quer se mostrar que é superior. Não, mas quem aquela pessoa pensa que é para falar comigo assim, desse jeito? Porque é o nosso orgulho, o nosso ego. Mas quando a gente se humilha, não tem como isso nos machucar, nos afetar. Porque não tem como você derrubar alguém que já está no chão. Quando você já está com seus joelhos dobrados sobre o chão, não tem como te derrubar, você já está no chão. Jesus, ele se humilhou tanto. Ele foi crucificado. Quando ele teve sede, deram a ele vinagre para beber. Foi colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele foi espancado. Ele foi furado na cruz para que ele morresse mais rápido. E mesmo assim ele não revidou. E às vezes fazem coisas tão pequenas com a gente quer revidar. Será que a gente já passou um sofrimento assim tão grande quanto Jesus e ele não revidou? Por que a gente quer revidar? É o nosso ego, o nosso orgulho. E se a gente não derramar isso diante de Deus, nós estamos fadados a ter problemas de relacionamentos, de família. Mas quando nós nos humilhamos, esse é o primeiro passo para viver uma vida de bondade e de amor. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E, se você não sabe, naquela época era costume dos judeus que os servos e os escravos, eles lavassem os pés dos seus senhores. E Jesus, ele fez o contrário. Ele era o Senhor e ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, ele se humilhou, ele se colocou ali como o menor. E a Bíblia fala que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor, que seja o servo. E nós vemos isso no exemplo de Jesus.
Teve um acampamento que a gente teve a oportunidade ali de todos os líderes de lavarem os pés daqueles que eram ali os nossos liderados no quarto de cada um, e foi uma experiência incrível, porque a gente vê que nós não somos nada, né? E às vezes a gente começa a ter alguma liderança, algum ministério, ou você é promovido no trabalho, e aí você começa a se achar alguma coisa. Não, agora eu estou ficando bom, né? Eu sou bom. Não, a gente não é nada. A gente não é nada. Quando a gente para ver o exemplo de Jesus, a gente vê que a gente não é nada mesmo. Segundo, ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então aqui, a oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina sobre o perdão. E ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós temos perdoado as pessoas que, de alguma maneira, nos prejudicam? Jesus, uma vez, ele contou uma parábola sobre um rei que tinha ali um súdito que tinha uma grande dívida, impagável. E esse rei, ele perdoou a dívida daquele servo que não tinha como pagar. E esse servo, ao sair dali, ele tinha um outro servo que tinha uma pequena dívida para com ele. E ele foi até esse servo e começou a sufocá-lo, exigindo que ele pagasse a sua dívida. Esse servo que exigiu que o outro pagasse a sua dívida, somos nós. Quando nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem. Que nós já fomos perdoados de uma grande dívida impagável do nosso pecado. Nós estávamos destinados à condenação. E Jesus, ele nos perdoou. Se Jesus nos perdoou, como nós não podemos perdoar as pessoas que nos têm ofendido? Nós precisamos liberar o perdão. E às vezes a gente quer mostrar quem está certo e quem está errado. Ah, não, mas ele que errou comigo, ela que errou comigo. Ele que tem que vir me pedir perdão. Mas não se trata de quem está certo ou de quem está errado, isso não importa. O perdão é uma ferramenta de Deus para que o nosso relacionamento com outra pessoa seja restabelecido. É importante que a gente tome essa iniciativa de pedir perdão. E é difícil, o nosso ego ele não quer. Não, a gente não quer dar o braço a torcer. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a perdoar. Terceiro e último. Ele nos ensinou a amar. Ele nos ensinou a amar. João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, aqui, Jesus, ele nos ensina a amar. E esse é o resumo de toda a lei, de todos os mandamentos. O amor. O amor a Deus acima de todas as coisas. E o amor ao nosso próximo. E aqui, Jesus, ele coloca um novo parâmetro. O amor como Jesus amou. Como Jesus amou? Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. O que você tem que sacrificar hoje na sua vida para amar as pessoas? Talvez você tenha que abrir mão de estar certo. Talvez você tenha que perdoar uma dívida. Talvez você tenha que perdoar uma pessoa que te ofendeu. Mas a gente precisa amar. Quando o nosso coração ele está cheio de amor, não há espaço para o rancor, para a amargura. Um coração cheio de amor, ele transborda o amor pelas pessoas. E é assim que Jesus é. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que as crianças queriam estar próximo dele.
As crianças, elas não querem estar próximo de uma pessoa amargurada. Elas se assustam, elas têm medo. Então a gente vê como Jesus era amável, como ele era bondoso. O louvor pode subir. Talvez você esteja pensando, mas isso é difícil, eu não consigo, eu não sei como fazer isso. E é mesmo. É difícil para a nossa natureza humana, porque é meio que contrário a toda a lógica humana, o Evangelho. O mundo, ele diz que a gente tem que crescer, se superar. E o Evangelho, ele diz que a gente tem que se fazer de servo, se humilhar. É totalmente contrária à lógica humana. Mas essa é a sabedoria da palavra de Deus. E esses são apenas alguns aspectos da vida de Jesus que nós podemos observar. Mas tem tantas outras coisas que a gente poderia aprender com Jesus. Não daria tempo da gente falar sobre tudo aqui, mas eu queria deixar esses 3 pontos com você. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar as pessoas. E a Bíblia nos diz que há uma maneira de Deus nos ajudar a fazer isso, que é através do Espírito Santo de Deus. Apesar da nossa natureza humana ela ser pecaminosa, Jesus, ao morrer na cruz, ele nos disponibilizou a salvação e nos enviou o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador. E ele nos ensina a cumprir a palavra de Deus. E ele nos ajuda. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então o Espírito Santo de Deus, ele é a chave para nós vivermos uma vida de amor, de bondade, de domínio próprio. Se nós não conseguimos, se está difícil, nós podemos clamar a Deus, e ele derrama sobre nós o Espírito Santo e nos dá o fruto do Espírito. E esse fruto, ele vem de Deus, ele não vem de nós mesmos. Ele vem de Deus. E ele nasce na sua vida, e quando ele nasce na sua vida, você é capaz de amar, você é capaz de perdoar, você é capaz de praticar o bem, mesmo com aqueles que praticam o mal contra a sua vida. E ele está disponível para nós. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu creio que aqui há pessoas que foram chamadas por Deus para viver sonhos, para viver propósitos. Eu creio que Deus está levantando aqui missionários, pastores, profissionais que vão fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, porque tem o DNA do reino, o fruto do Espírito. Eu creio que Deus vai levantar aqui empresários que vão fazer a diferença na sociedade, que vão ajudar muitas pessoas, advogados que vão ajudar pessoas, médicos. Só que a gente precisa nos libertar da amargura, do ressentimento. A gente precisa se encher da presença de Deus, porque enquanto nós estivermos presos no pecado, a gente não consegue olhar para frente, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está disponível para que você seja cheio
da presença de Deus, para que você seja capaz de amar, para que você seja capaz de perdoar, para que você seja capaz de cumprir o chamado e a missão que Deus tem para a sua vida. E se você quer receber esse Espírito Santo, se você quer ser cheio da presença de Deus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero convidar também o pessoal da intercessão que vem aqui à frente, os líderes que venham aqui à frente para orar pelas pessoas. E se Deus ele falou com você, eu quero convidar você a vir aqui à frente, como uma atitude de fé. Quando Jesus ele ia realizar um milagre, ele permitia que as pessoas elas tivessem uma atitude de fé. Quando ele curou um cego, ele pediu que aquele cego lavasse a lama que estava sobre o seu olho. E ele foi, ele teve fé, e ele lavou e ele foi curado. E eu quero convidar você a vir aqui como uma atitude de fé, entregando as suas dificuldades a Deus. Se tem alguém que você não consegue perdoar, eu quero que você venha aqui à frente e Deus ele vai derramar amor sobre o seu coração. Ele vai derramar bondade, o fruto do Espírito. Se tem pessoas que te machucaram e você não consegue seguir em frente, eu quero te convidar a vir aqui à frente. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele quer te libertar, ele quer te trazer liberdade sobre a sua vida. Se você quer receber, eu te convido, vem aqui à frente. Pai querido, nós nos derramamos diante da sua presença. Espírito Santo, vem e enche as nossas vidas. Toda barreira, todo mal, todo rancor, toda amargura, seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que toda situação, que todo problema seja resolvido, que o Senhor esteja trazendo a paz. Pai, se a falta de perdão, que o amor, que a bondade seja derramado em nome de Jesus. Pai, toca no coração daquelas pessoas que também não estão aqui, Pai, mas que os seus filhos estão com alguma dificuldade. Esteja trazendo reconciliação, esteja trazendo amor. Faz nova todas as coisas, Pai. Espírito Santo, vem e derrama, que nós possamos frutificar, que nós possamos amar, que nós possamos ter o domínio próprio, a bondade, a temperança. Enche as nossas vidas, Pai, nós dependemos da sua presença. Espírito Santo, eu te peço, Pai, por aquelas pessoas que estão paralisadas, e que o Senhor tem um sonho, o Senhor tem um plano na vida delas, Senhor. Senhor, que toda barreira, que aquilo que está segurando essas pessoas seja quebrado, em nome de Jesus, que elas possam olhar para o alto, que é de onde vem o auxílio, que vem do Senhor. Senhor, que nós possamos seguir em frente, que nós possamos viver como Jesus nos ensina a ser parecido com Jesus, Pai. Nós dependemos da sua graça, Pai. Senhor, que aqui possam surgir missionários, pastores, que aqui possam surgir profissionais, estudantes que vão fazer a diferença na sua faculdade, na sua casa. Que o seu reino seja implantado aqui em Santo André, no ABC, em São Paulo e até os confins da terra, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas à sua disposição, Senhor. Vem e faz a sua obra. Faz a sua obra aqui neste lugar, Senhor. Faz a sua obra, Senhor. Nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.